Torcedor do Sport, Pepa não é mais treinador do time rubro-negro. Foi demitido na noite deste sábado pelo presidente Yuri Romão, logo depois da derrota para a equipe do Fluminense por 2-1, uma derrota de virada, tomando um gol que começou por um lateral. O jogo contra o Fluminense é o de menos. A gente precisa agora entender o perfil do novo treinador do Sport Clube do Recife para tentar livrar o Leão da zona de rebaixamento, para tentar tirar o time da lanterna e para dar sequência à primeira vitória que o time ainda não conquistou neste Campeonato Brasileiro. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Eu só vou pedir para você, torcedor rubro-negro, torcedora do Sport Clube do Recife, se vocês não forem inscritos ainda no canal, por favor, se inscrevam, siga-nos nas nossas redes sociais, ative aqui os sininhos para as notificações e aí você sempre vai acompanhar as novidades aqui do Sport Clube do Recife no nosso canal Multiplay. Vamos fazer o seguinte, a gente vai dar uma pincelada rápida no jogo e depois a gente entra na notícia bomba que foi a demissão do técnico Pepa. Olha só, o Sport começou saindo na frente, gol de Pablo ainda no primeiro tempo. Inclusive, o gol de empate saiu com Serna. Serna entrou na segunda etapa. E aí, aos 51 minutos, Everaldo, que já passou pelo Santa Cruz, numa jogada que começou por um lateral, foi lá de cabeça e virou a partida. Resultado que deixa o Sport ainda na lanterna da Série A, com apenas 2 pontos somados, em 7 partidas disputadas. Já o Fluminense foi a 13 pontos e assume o 4º lugar. Sport Clube do Recife vai entrar em campo agora somente no domingo contra o Cruzeiro, 4 da tarde na Ilha do Retiro, pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Pois bem, terminou o jogo nos vestiários, o presidente Yuri Romão demitiu o técnico Pepa. E o engraçado dessa história, se é que há algo engraçado nisso, ou curioso, é que na semana passada, o presidente Yuri Romão disse que Pepa continuaria no comando técnico do time, mas que seria avaliado rodada a rodada. Qual seria a diferença em demitir o técnico Pepa após a derrota para o Fluminense ou no jogo contra o Fortaleza na Ilha do Retiro? Diferença alguma. O que é que mudou de lá para cá nesta semana que manteve o Pepa no cargo? O jogo contra o Fluminense? Podia ter sido outro treinador. Podia ter sido o César Lucena, que é interino, para perder. Não fazia muita diferença, né? Então, o presidente demorou para tomar essa atitude. Todo mundo, o torcedor, já estava pedindo a cabeça do Pepa. No Campeonato Pernambucano, o Pepa foi chamado de burro. O torcedor deve lembrar. Você estava na arquibancada, você certamente chamou o Pepa de burro também. Então, o presidente manteve o treinador e aí vieram os problemas na Copa do Nordeste, apesar da classificação, a eliminação da Copa do Brasil, o jogo contra o Retrô na final do Campeonato Pernambucano. O Retrô perdia o jogo, empatou na arena e só tomou o 3º gol porque realmente a zaga deu um vacilo. E no jogo da volta na Ilha do Retiro, o Sport foi campeão. Parabéns para o Leão da Praça da Bandeira. Mas o Sport, no tempo normal, perdeu o jogo. E ali já era o time considerado titular, apesar dos rodízios do Pepa. Onde o Pepa caiu? Acredito que nessas mexidas. O Pepa, com essa mania e essa teimosia de querer colocar um time diferente, experimentar jogadores a cada jogo, acabou que não dando liga no Sport Clube do Recife. O Sport não era entrosado do meio campo para frente. O Sport estava se sobressaindo, ou pelo menos estava nessa caminhada entre altos e baixos, pelos valores individuais de cada atleta. E aí a gente precisa ressaltar o Pablo, o Lene Lobato, que nessa temporada está melhor do que em 2024, o Lucas Lima, que dispensa apresentações. Então, alguns valores individuais, o Zé Lucas, né, de seleção brasileira, enfim, centrado ali, o cara
um grande maestro ali na cabeça de área do Sport Clube do Recife, apesar da pouca idade. Então, o Sport vinha se sobressaindo e galgando aí esses passos nas outras competições pelos valores individuais. O nível do Campeonato Pernambucano é muito abaixo. O nível da Copa do Nordeste já era um sarrafo um pouco mais alto. A Copa do Brasil, apesar de ter sido eliminado na primeira rodada, também era o sarrafo mais alto, porque por mais que não enfrentasse aí os grandes clubes que está enfrentando agora na Série A, tem a questão do prato de comida. Então, foi eliminado na primeira rodada, logo na abertura, no jogo de estreia, por incompetência, por achar que poderia ganhar o jogo a qualquer instante, por achar que, eu boto o time que eu quiser e eu ganho. E não era assim, Pepa, não era assim. Campeonato Brasileiro, Campeonato Copa do Nordeste, Copa do Brasil, competições distintas, competições que você tem que entrar como se fosse final de Copa do Mundo. E o Pepa nunca entendeu isso. Parecia que só queria saber do Campeonato Brasileiro e só interessava o Campeonato Brasileiro. E aí, começou o Campeonato Brasileiro, só teve um jogo razoavelmente bom, que foi contra o São Paulo. Aquele 0-0 no Morumbi. Depois disso, porque o Sport tinha a maior posse de bola. Porque o Sport tinha o maior número de finalizações. Ok, e os resultados? E os gols? Onde ficaram? Eis que Pepa está demitido do Sport Clube do Recife. A decisão foi demorada, na minha visão. O presidente Yuri Romão demitiu o treinador nos vestiários. E, além dele, deixam o clube, a comissão técnica todinha, Samuel Corrêa, Hugo Silva, Pedro Oliveira e Pedro Azevedo. O Sport emitiu uma nota oficial, inclusive, agradecendo os serviços prestados pelo Pepa. O título do Campeonato Pernambucano e o acesso à Série B. Ponto. O Pepa deixa o clube após 41 jogos disputados, 21 vitórias, 7 empates e 13 derrotas. Um aproveitamento de 56,9% entre setembro de 2024 e maio deste ano. Neste período, o Pepa conquistou o acesso à Série A, como eu falei agora há pouco, o título do Campeonato Pernambucano, mas o desempenho foi pífio na Copa do Brasil, pífio no Campeonato Brasileiro, onde o Sport é lanterna com 2 pontos ganhos em 7 partidas. E agora? Quem vai ser o novo treinador? Cenas dos próximos capítulos. Eu peço a você, torcedor do esporte, que não se inscreveu ainda, se inscreva aqui no nosso canal, ative os sininhos para as notificações. Você pode também nos seguir nas redes sociais, o endereço é o @multiplaype. E olha só, aqui nesse link aqui, tem outros vídeos do Sport Clube do Recife, material muito bacana que você também pode acompanhar. Até a próxima!